Boa noite, tudo bem, meus irmãos? Hoje a gente vai meditar um pouquinho na continuação de Esdras, conforme a gente vem vendo às quintas-feiras. Nós vamos ler o capítulo 7 de Esdras, os versículos de 1 a 10. Se você está com a sua Bíblia aí, pode ir abrindo lá. Esdras, capítulo 7, versos 1, ou melhor, 1 ao verso 10. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Diz assim o texto sagrado: Depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha perdido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bom, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez. Nós estamos diante da sua presença, da sua majestade. Peço, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse momento. Eu peço, Deus, que o Senhor nos agracie nesse momento, com sua misericórdia, com sua graça. Nós lemos o teu texto sagrado e que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Não deixe que as minhas emoções, os meus sentimentos ou qualquer coisa de mim possa sobressair ou atrapalhar, Deus, a sua mensagem. Fala conosco essa noite. Esse é o desejo do nosso coração. Nós estamos aqui para isso, Deus, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Nos dá uma palavra de ânimo, de consolo aqui, Senhor. Esta noite nós precisamos do Senhor, precisamos ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Bom, para a gente entender um pouquinho aqui o que está acontecendo aqui em Esdras 7, a gente precisa lembrar um pouquinho do contexto. O que aconteceu, né? O povo de Israel tinha passado por um período muito difícil, um período de exílio da Babilônia, ou melhor, na Babilônia, né? E esse exílio se deu por causa da desobediência do povo, por causa da rebeldia do povo para com Deus. Então Deus permitiu que eles fossem levados cativos, que eles fossem levados prisioneiros. Porém, Deus, nós conhecemos, é um Deus de aliança. Deus é um Deus de misericórdia. Ele não se esquece do seu povo. E é por isso, depois de um tempo, ele moveu o coração de reis persas como Ciro, o Grande, de reis como Artaxerxes, para que os judeus pudessem retornar à sua terra e reconstruir o templo e a sua cidade de Jerusalém, que havia sido destruída. O livro de Esdras narra justamente esse período de retorno e de reconstrução. Os primeiros capítulos, então, vão falar do primeiro grupo que voltou sob a liderança de Zorobabel e de Jesua, e vão falar também da reconstrução do templo, e que também enfrentou muitas oposições. Nós vimos que tudo o que nós fazemos
nós, de certa forma, sofremos oposições. Isso é fato. E eles aqui não foram diferente. Isso é normal, como nós já vimos. E aí entra, então, o capítulo 6, ou melhor, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, a gente pode falar que existe um intervalo de tempo. Um tempo, inclusive, considerável. É um lapso de mais ou menos 60 anos, 58, se eu não me engano. Então, do final do capítulo 6 ao início do capítulo 6, ao capítulo 7, o intervalo mais ou menos aí de 60 anos, ou quase 60 anos. Então, muita coisa, de fato, aconteceu nesse período. Inclusive, a gente vai ver os eventos que são narrados lá no livro de Esther, que está nesse meio, a rainha Esther, Mardoqueu, livrando o povo judeu daquele grande massacre que a gente vê lá. E é nesse ponto da história que surge o principal personagem para a gente hoje aqui, Esdras, o livro que inclusive leva o seu nome, né? Um homem que Deus levantou para uma missão crucial. O texto que a gente acabou de ler nos apresenta quem ele era, apresenta quem era Deus e quem era Esdras e como Deus preparou Esdras para uma missão, para essa missão aqui. E o tema que eu gostaria de propor aqui para a nossa reflexão, baseado nos versículos que nós lemos, é o chamado de Deus e a resposta do fiel. O chamado de Deus e a resposta do fiel. A gente vai observar aqui como Deus age soberanamente na vida do seu povo, e ele age soberanamente como? Ele age chamando o seu povo e capacitando os seus servos, o seu povo, para uma missão. E em contrapartida, aqueles que são tocados por sua graça, pela graça de Deus, respondem com uma vida de dedicação e com uma vida de obediência ao Senhor. E para nos ajudar a extrair essas lições aqui do texto, nós vamos seguir aquela estruturinha básica de 3 pontos, tá? Primeiro ponto, Deus sempre se lembra da sua aliança. Primeiro ponto, então, Deus sempre se lembra da sua aliança. Aqui a gente vai focar mais ou menos nos versículos de 1 a 5, tá? Do 1º ao 5º, nessa importância da genealogia de Esdras aqui que a gente viu. O segundo ponto será: a graça de Deus capacita e conduz os seus servos. A gente vai ver a partir do verso 6, com a expressão a mão do Senhor estando sobre ele. Tá? E o terceiro e último ponto, a gente vai ver a piedade pessoal é a resposta a essa graça recebida. Então, primeiro ponto, Deus sempre se lembra da sua aliança. Segundo ponto, a graça de Deus capacita e conduz os seus servos. E terceiro ponto, a piedade pessoal, ela é a resposta a essa graça recebida. Que é o que a gente vai encontrar no versículo 10, com a dedicação de Esdras em estudar, praticar e ensinar a lei. Meus irmãos, meu objetivo aqui é que ao explorar esses pontos, que a gente possa ser encorajados, que a gente possa ser animados a reconhecer o chamado de Deus em nossas próprias vidas e a responder esse chamado com a fidelidade de Deus, com a fidelidade que Deus coloca em nós. E é isso que nós veremos essa noite. Bom, os versos do 1º ao 5º nos fazem entender que Deus sempre se lembra da sua aliança. É bem verdade que nós vivemos em um mundo onde esquecemos tantas e tantas coisas. Esquecemos compromissos, esquecemos de cumprir certas promessas, esquecemos de pessoas, esquecemos dos nomes das pessoas, e é fato que nós somos assim. Não tem o que fazer. Nós somos craques em esquecer e em quebrar promessas com os nossos amigos, com as nossas esposas, maridos, com os nossos filhos. Mas quando a gente olha para esse texto, à primeira vista dele, parece ser uma lista de nomes como Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, e assim por diante, até chegar em Arão, o sumo sacerdote. E pode parecer um pouco cansativa essa lista aqui. E, às vezes a gente, inclusive, tem a tentação de pular essas partes da Bíblia aqui. Se a gente pegar números, então,
Crônicas ou qualquer outro que fala de genealogia, a gente vai pular. O comecinho, se eu não me engano, de Mateus, do Evangelho, a gente vai pulando, né? Então, por quê? A gente tem essa mania de achar que não tem nada, que isso não quer dizer nada, achando que são apenas detalhes históricos e que não tem muita relevância para a gente hoje. Mas, meus irmãos, na palavra de Deus, nada é por acaso. Na palavra de Deus não está aqui, é uma coincidência, ou simplesmente porque foi alguém que quis colocar, não tinha o que escrever e precisava completar. Não. Na palavra de Deus, tudo está aqui porque Deus assim o quis. Cada detalhe tem um propósito. E essa genealogia, como outras, não é diferente. Ela é carregada de significado, ela tem significado. E esse texto, ela faz questão de traçar a linhagem de Esdras até Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, o irmão de Moisés, né? E por que isso é importante? Por que isso aqui está aqui? Ora, porque ele estabelece de forma inequívoca, de forma que não contém erro, de forma assertiva, a legitimidade sacerdotal de Esdras. Ou seja, quem Esdras era para Deus, quem Esdras era para o Senhor. Ele não era um aventureiro qualquer. Esdras não era alguém que se autoproclamou líder. Ele pertencia à linhagem sacerdotal que Deus mesmo havia instituído lá no início da história de Israel, com a sua parte, com a sua aliança com o povo, né? Deus fez uma aliança com Abraão, o pai Abraão, prometendo uma descendência numerosa e uma terra. Deus renovou essa aliança, então, no Sinai, lá na montanha, onde Deus, inclusive, dá a lei para Moisés, né? E estabelece o sacerdote araônico para mediar o culto e ensinar o povo. Então, mesmo durante os longos e sombrios dias de exílio na Babilônia, quando parecia que essas promessas que Deus tinha feito lá atrás, para Abraão, para Moisés e para Josué e tantos outros, parecia que essas promessas pudessem estar falhando. Eles estavam presos na Babilônia, eles estavam exilados. Quando o templo estava destruído, o templo de Jerusalém destruído, e o sacerdócio estava disperso, Deus não se esqueceu da sua aliança. Parece, mas Deus não se esqueceu da sua aliança. Essa genealogia de Esdras é como um fiozinho de ouro que atravessa a história e que conecta o presente de Esdras, e fazendo aqui um paralelo com o nosso, né, com as promessas passadas de Deus. Essa genealogia é uma prova viva de que Deus é fiel. É uma prova viva de que Deus cumpre a sua promessa. Ele preservou essa linhagem sacerdotal dentro do exílio da Babilônia, mesmo no cativeiro. E ele continuou agindo ainda que silenciosamente, olha que interessante, preparando todo um cenário para o cumprimento dos seus próprios propósitos. Ainda que no silêncio, Deus estava trabalhando. Então, quando o texto diz que Esdras era filho de Seraías, isso é particularmente significativo. Seraías foi o sumo sacerdote que foi morto por Nabucodonosor quando Jerusalém foi destruída lá, quando ela foi tomada. E aquele momento em que esse sumo sacerdote foi morto, parecia que era o fim da linhagem sacerdotal. E agora? E se não restar nenhum homem, filho de Arão, descendente de Arão? Como é que nós vamos fazer para continuar a adorar a Deus? Mas Deus, em sua soberania, em sua fidelidade a essa aliança, ele preservou a descendência. Esdras é esse elo da corrente da graça pactual de Deus. Ou seja, Deus preservou Esdras e está mostrando aqui agora que Esdras faz parte daquela promessa que Deus havia feito lá atrás. Isso nos ensina algo fundamental sobre o caráter do nosso Deus. Qual que é? Deus não desiste dos seus planos. Consegue perceber o tamanho da alegria que o nosso coração pode sentir com isso? Deus não se esquece dos planos, Deus não se esquece da gente, Deus não se esquece dos nossos compromissos, daquilo que Ele prometeu para nós, daquilo que Ele quer fazer em nós.
E isso, meus irmãos, eu poderia parar o sermão aqui mesmo. E o nosso coração já se encheria de alegria por causa disso aqui. Já se encheria de esperança. Basta entender que Deus mantém a sua aliança, que isso é como um bálsamo em nosso coração. Se Ele nos trouxe aqui, Ele é fiel para continuar, ainda nos nossos erros, ainda nas nossas falhas. Ele não abandona as suas promessas. Ele não abandona as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecerem dizer o contrário. Mesmo quando a noite é longa, mesmo quando a noite é escura, Deus ele está trabalhando. Deus tece os fios da história para cumprir a sua palavra. É Ele quem é o autor da história do universo. É Ele quem faz e Ele quem desfaz. A genealogia de Esdras aqui é um testemunho grandioso da perseverança de Deus em sua aliança. Quão maravilhoso é isso. Quão poderoso é isso. Para o povo que estava retornando do exílio, essa era a mensagem de esperança e encorajamento. Eles poderiam olhar para Esdras e ver nele a prova de que o mesmo Deus que tinha feito essa aliança no passado com seus antepassados continuava sendo o mesmo Deus daquele povo ali que estava saindo da Babilônia e retornando para Jerusalém. Aquele Deus que tinha prometido restauração estava de fato restaurando. O Deus que tinha prometido levantar líderes fiéis estava de fato levantando, e nesse caso o líder era Esdras. Para nós hoje, essa verdade continua sendo fiel, essa verdade continua sendo real. Deus prometeu enviar o seu Filho, e assim o fez, Jesus Cristo, Deus Filho, que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Prometeu nos dar a vida eterna. Prometeu que nada poderia nos separar do seu grande amor e que Ele cumpriria todas as suas promessas. Essa linhagem de Esdras ligada a Arão não é, meus irmãos, portanto, nada irrelevante, um detalhe no texto. Não é, mas é Deus na história dizendo aqui: eu me lembro da minha aliança. Eu sou fiel. Ainda que vocês não sejam, eu continuo sendo fiel. Meus propósitos não podem ser frustrados. É isso. O que isso nos revela? Que a gente pode descansar nessa verdade. Que a gente pode descansar na palavra do Senhor, sabendo que o Deus de Esdras é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus. Não há diferença. E a sua fidelidade não é para aquele tempo, mas a sua fidelidade dura para sempre. Ela nos alcança hoje aqui, dentro desse salão. E o texto continua. O texto não para nessa genealogia, nessa demonstração de fidelidade aqui. Se no primeiro ponto nós vimos a fidelidade de Deus a essa aliança, e ela é manifestada nessa genealogia de Esdras, agora a gente vai contemplar como a mão soberana e graciosa de Deus age diretamente na vida daqueles que servem, na vida daqueles que Ele mesmo escolhe para o cumprimento dos seus propósitos. O versículo 6 nos apresenta Esdras de forma um pouquinho mais detalhada. Diz assim o texto: abre aspas, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. E o versículo 7 complementa aqui falando sobre outros que subiram com ele a Jerusalém. A gente vai se concentrar aqui em duas palavras-chave. Primeiro, Esdras é descrito como escriba versado na lei de Moisés. Isso não era pouca coisa. Isso não era um detalhe. Um escriba naquela cultura não era apenas um copista, alguém que copiava trabalhos ou copiava manuscritos ou qualquer outra coisa, simplesmente fazendo cópias. Não, ele não era alguém somente que copiava, mas ele era um estudioso profundo. Ele era um perito, alguém que se dedicava a vida a entender e interpretar a palavra de Deus. Esdras aqui tinha o conhecimento, ele tinha o preparo,
Mas o texto ele não para por aí. Ele nos dá a razão pelo qual Esdras obteve sucesso em sua empreitada. Olha que maravilha. A razão pela qual o rei Artaxerxes, um rei pagão, atendeu a todos os seus pedidos. Você pode pensar, Esdras conseguiu porque ele era influente, porque ele era o bambambam, porque ele era o sacerdote. Ou ele deve ter conseguido tudo isso porque, não sei, ele era famoso ali, era desenvolto, ele sabia falar. Não, nada disso. A razão pelo qual o rei Artaxerxes, um rei pagão, atendeu a todos os pedidos de Esdras era porque, abre aspas, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Essa expressão, a mão do Senhor estava sobre ele, ou variações como a boa mão do seu Deus sobre ele, ele aparece repetidamente no livro de Esdras. A gente pode ver no capítulo 7, verso 9, 7, 28, capítulo 8, verso 18, capítulo 8, verso 22, capítulo 8, verso 31, e também lá em Neemias, no livro de Neemias, sempre dizendo, a boa mão do Senhor estava sobre ele. A boa mão do Senhor é fundamental para que a gente compreenda a perspectiva bíblica sobre essa ação de Deus no mundo e essa ação de Deus na vida de cada um de nós, cada um dos seus servos. O que significa, então, essa mão do Senhor? Ora, significa, em primeiro lugar, aquele favor imerecido de Deus, ou seja, a sua graça, a graça de Deus sobre nós. Esdras era um homem preparado? Era. Ele era um homem que se preparou. Isso é verdade. Ele tinha se dedicado o seu coração a estudar a lei, como a gente vai ver no próximo ponto. Mas o sucesso da sua missão, a abertura das portas, a provisão dos recursos aqui que ele conseguiu, tudo isso não vinha primariamente do seu esforço, não vinha primariamente da capacidade humana, mas ele vinha da graça de Deus que o precedia e que também o acompanhava. Era a mão do Senhor. A mão do Senhor era a mão que abençoa, é a mão que protege, é a mão que guia, que remove obstáculos, que inclina corações, inclusive o coração de um rei poderoso como Artaxerxes. Meus irmãos, é a graça soberana de Deus que vem e capacita os seus servos, não somos nós. Deus não chama pessoas hipercapacitadas. Isso é até um problema para ele, se for ver. Mas ele capacita, sim, aqueles a quem ele chama. Esdras podia ter todo o conhecimento da lei. Esdras podia saber tudo sobre a Bíblia. Mas se a mão do Senhor não estivesse sobre ele, seus planos iriam por água abaixo. Seus planos iriam ser frustrados. As suas petições ao rei certamente teriam sido negadas. Esdras não ia conseguir. O fato do rei ter concedido tudo o que ele pediu não foi apenas um golpe de sorte. Não foi porque Esdras falava bem, meus irmãos. Não foi porque ele tinha boa desenvoltura. Não foi nada disso. Foi porque a intervenção de Deus foi sobre ele. Foi direta da graça divina sobre ele. Isso é reconfortante para nós. Quantas vezes você já pensou, eu não sou capaz de fazer isso? Eu não sei falar direito, eu não sei como usar as palavras. Eu definitivamente não consigo fazer algo grande com isso. Porém, a soberania de Deus está em todas as coisas, em todas as eras, em toda a história, inclusive na salvação e também no serviço, e também no dia a dia, no cotidiano. Não somos nós que, por nossa própria força ou por nosso próprio mérito, realizamos a obra de Deus. É Ele quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, né, segundo a sua boa vontade, que está lá escrito em Filipenses capítulo 2, verso 13. Então, quando a gente vê frutos no ministério, quando portas se abrem, quando vidas são transformadas, a glória não é nossa, mas daquele cuja mão poderosa está agindo sobre nós, sobre o seu povo, e além de capacitar, a mão do Senhor também conduz, também direciona. O versículo 9, que está um pouco fora aqui da leitura principal, mas complementa a ideia, diz que Esdras partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês,
E chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Era uma jornada longa, era uma jornada perigosa, era uma jornada cheia de desafios, mas a boa mão de Deus o guiou. A boa mão de Deus o protegeu sobre todo o percurso. Isso nos ensina que quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele não apenas nos dá a capacidade inicial, Ele não apenas joga um temperinho em nós e fala, pode ir, meu filho, vai com Deus, menos eu. Ele não faz isso, Ele nos sustenta na caminhada, Ele nos sustenta ao longo do caminho, Ele nos dá direção, é Ele que nos dirige, isso é real. Por isso eu digo, meu irmão, você não está sozinho. Foi Ele que te enviou, e Ele não te enviou sozinho. A presença dEle e o seu grande poder irão com vocês, e estarão conosco. E nisso, como esse povo aqui, a gente pode enfrentar oposições, e vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar dificuldades, momentos de desânimo, mas se a boa mão do Senhor está sobre nós, Ele nos conduzirá ao destino que Ele mesmo traçou para a gente. Então se apegue nisso, se apegue nessa verdade. Essa verdade aqui deveria encher os nossos corações de confiança e encher os nossos corações de humildade. Confiança, porque sabemos que o nosso sucesso não depende de nós, e graças a Deus por isso, mas da graça daquele que é todo-poderoso. Se Ele nos chamou, Ele proverá. Se Ele nos chamou, Ele capacitará, Ele nos guiará. E humildemente, nós precisamos reconhecer que qualquer bem que façamos, qualquer fruto que possamos colher, é resultado da sua boa mão sobre nós, e não dos talentos que nós temos ou esforços. A glória deve ser sempre dele. Esdras aqui reconhecia isso. A gente vai ver mais à frente, lá no capítulo 7, versículos 27 e 28, talvez semana que vem, depois de receber a carta do rei Artaxerxes, com todas as provisões, ele exclama, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei, assim me animei, segundo a mão do Senhor, meu Deus, que estava sobre mim. Ele deposita toda a sua confiança em Deus, toda a sua glória é dada ao Senhor. Ele atribui tudo isso à ação de Deus. E olha que ele era um estudioso, ele era alguém que se preocupava, ele era um líder, né? E nós? Bom, que nós possamos aprender com Esdras a depender inteiramente da graça de Deus. E que em todos os nossos projetos, que em todos os nossos desafios, que em todo o serviço que Deus coloca sobre nós, o serviço ao reino, que a gente possa buscar e reconhecer a boa mão do Senhor, nosso Deus, sobre nós. Que é somente por sua graça que nós somos capacitados e que nós somos conduzidos para cumprir aquilo que Ele chamou a gente para fazer. O chamado que Ele nos deu. É Deus quem capacita e é Deus quem conduz com sua boa mão aos que Ele próprio chama. Chegamos então ao nosso terceiro e último ponto dessa reflexão sobre Esdras. Um versículo que é frequentemente citado como um resumo da vida e do ministério deste grande servo aqui, desse Esdras, o servo de Deus, e que nos ensina sobre a resposta adequada à graça que recebemos. Terceiro ponto, então, a piedade pessoal é a resposta à graça recebida. O versículo 10 diz, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esse versículo aqui, meus irmãos, não apenas descreve Esdras, mas também estabelece um padrão para todo crente que deseja responder fielmente ao chamado à graça de Deus. Depois que nós vimos a fidelidade de Deus na sua aliança, que é o primeiro ponto, depois que nós vimos a maneira como a sua graça soberana capacita, guia e conduz os seus servos, que mais nós poderíamos fazer senão responder a esse chamado? Isso deve ser uma reflexão para nós.
Como que eu estou respondendo a essa fidelidade de Deus? Como que eu estou respondendo a essa soberania em me guardar, em me guiar durante o caminho? Como é que eu estou respondendo isso a Deus? O verso 10 vai nos mostrar a contrapartida humana, a resposta de um coração transformado pela graça de Deus. E é crucial a gente entender a ordem aqui. A dedicação de Esdras, sua piedade pessoal, não foi a causa da mão do Senhor estar sobre ele. Ou seja, Deus não colocou a mão sobre Esdras porque Esdras era piedoso. Pelo contrário, foi a consequência, a resposta grata e obediente à graça que ele já havia experimentado. Isso foi uma resposta. Esdras ser assim é uma resposta ao que Deus havia feito para ele. Deus agiu primeiro, capacitando Esdras, movendo o coração do rei, guiando a sua jornada. E Esdras reconhecendo essa ação divina. O que ele faz? Ele responde com uma vida de profunda devoção e compromisso com a palavra de Deus. E a gente aqui vai analisar essas 3 atitudes de Esdras descritas nesse versículo aqui, que compõem a essência da piedade. Primeiro, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. A palavra hebraica para disposto ou preparado, kun, carrega a ideia de firmar, estabelecer, dirigir com intenção. Não foi algo casual. Não foi algo superficial ou algo esporádico que ele fez uma vez e depois parou. Esdras tomou uma decisão, e foi uma decisão deliberada. Foi uma decisão, um compromisso interior, um compromisso do seu coração, de focar, de guiar o seu coração, a sua mente, todo o seu ser na busca pela lei de Deus. Ele pegou tudo que era dele, todo o seu ser, o seu cerne, para buscar a lei de Deus. Isso fala de uma prioridade estabelecida. Antes de qualquer outra atividade, havia essa busca íntima e pessoal pela palavra. E aqui, meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus quando a gente vai fazer ou decidir alguma coisa? Eu, particularmente, são inúmeras vezes que eu não busco o Senhor para decidir alguma coisa. Prioridade estabelecida. Antes de qualquer atividade, tem que haver uma busca íntima e pessoal pela palavra de Deus. Buscar a lei do Senhor não é apenas ler a Bíblia por obrigação, é investigá-la, é tomar diligências, é meditar nela, é ansiar por compreendê-la, é desejar conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras, é conhecer a verdade de Deus, a sua vontade, a sua verdade, é ter fome, é ter sede pela palavra. Essa disposição do coração é o ponto de partida para uma vida piedosa. E como que eu faço isso? Ora, você tenta uma vez, você pega a Bíblia, você lê, faz um voto, faz um compromisso, tente ao máximo conseguir. A gente sabe que o pastor Daniel, aqui, uma vez ele ensinou o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Se não dá para ler, ouça a Bíblia, mas tenha isso cravado no seu coração, essa meditação todos os dias pela palavra do Senhor. Ainda que você não leia ela o ano inteiro, né? Mas que você tenha um compromisso, um ponto de partida. E isso é esse ponto de partida de uma vida piedosa. Sem esse desejo de conhecer a Deus através da sua palavra, a nossa fé ela se torna superficial, ela se torna mediana. O nosso serviço, então, meus irmãos, se torna vazio. Segundo, Esdras dispôs o seu coração não apenas para buscar, mas também para praticar. Aqui está a ligação entre o conhecimento e a prática. Quando muitos param no conhecimento, né, que o conhecimento é muito importante, outros deveriam, na verdade, ir além, praticar. Todos, na verdade, deveriam ir além e praticar. Nós chamamos o conhecimento de ortodoxia, que é a crença correta, aquilo que a gente acredita corretamente, e a ortopraxia, que é aquela prática
correta, a gente endireita o nosso conhecimento, mas não paramos no conhecimento. Nós endireitamos o nosso conhecimento e partimos para a prática correta. Esdras aqui, ele não era um acadêmico, ele não era apenas um estudioso, alguém que era letrado na lei, satisfeito com o seu conhecimento teológico. Seu objetivo aqui, ao estudar a palavra, é viver a palavra e aplicar essa palavra à sua própria vida. Obedecer os preceitos de Deus. Ele entendia que a palavra de Deus não é para ser admirada, não é para ser debatida, mas era para ser encarnada, era para ser vivida. Essa é uma marca distintiva da verdadeira piedade. Tiago, não eu, mas na carta, Tiago, o que escreveu a carta, nos adverte o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. De que adianta, meus irmãos, conhecer toda a Bíblia, se ela não transformar o nosso caráter, se ela não transformar as nossas atitudes, os nossos relacionamentos? De que adianta vir aos cultos, se isso não se transformar em prática durante a semana, se isso não tocar no mais profundo do nosso coração? Não adianta de nada. Terceiro, depois de buscar e cumprir, Esdras estava preparado, então, agora, para ensinar em Israel os seus estatutos e os juízos de Deus. Ele buscava, certo? Ele praticava e agora ele ensinava. Essa é a tríade do servo de Deus. Essa, meus irmãos, entenda uma coisa, é a tríade, não é só para pastores, não é só para supercrentes, não é para intelectuais. Essa tríade aqui é para você, é para mim, é para todos que sentam nesses bancos, todos que foram salvos pela aliança do sangue de Cristo. Essa tríade aqui é para a igreja toda, é para a igreja que viu e que vê e que com certeza verá a poderosa mão de Deus nos dias mais difíceis das nossas vidas. Finalizando quase aqui, essa tríade, o que é então? Ela é a resposta do fiel ao chamado de Deus. A tríade é o que nós falamos no nosso título, do nosso sermão. Ela é a resposta do fiel ao chamado de Deus. Essa é a sequência divina para qualquer obra eficaz e para qualquer testemunho cristão genuíno que a gente pode ter. Primeiro, um relacionamento pessoal e profundo com Deus e sua palavra. Buscar. Segundo, uma vida transformada e obediente a essa palavra, que é viver, cumprir. E então, como um transbordar natural, porque nós conhecemos e porque nós vivemos, o compartilhar dessa palavra com os outros, que é o ensinar. Não podemos dar o que não temos. Não podemos levar outros a um caminho que nós mesmos não estamos trilhando. Essa tríplice dedicação de Esdras, buscar, cumprir e ensinar, é um modelo que não tem, é atemporal de vida cristã fiel. Serviu para ele e deve servir para a gente. É a resposta de um coração grato pela aliança de Deus e pela sua mão capacitadora. Nós somos chamados, meus irmãos, a essa mesma dedicação. Deus nos deu a sua palavra completa, a Bíblia Sagrada, para que a gente possa dispor o nosso coração para buscá-lo com mais vontade, para meditar nela dia e noite, para nós termos momentos assim e ter anseio em vir e ouvir a palavra de Deus. Ele nos chama a sermos não somente leitores e não ouvintes, mas ao ouvir, podermos praticantes da palavra, permitindo que ela possa moldar o nosso caráter e guiar as nossas ações. Bom, quão boa é a mão de Deus sobre nós. Quão boa é a mão do Senhor sobre nós, que entrega o seu Filho, para que não venhamos a tomar o caminho errado, para que não venhamos a para que não venhamos a perecer eternamente. Quão poderosa é a boa mão de Deus sobre os seus servos. Que o exemplo, meus irmãos, de Esdras possa nos inspirar. Essa tríade possa ser cravada em nosso coração e a gente possa colocar em prática.
que possamos dizer como ele, que dispusemos nosso coração ao Deus fiel, ao Deus soberano, para buscar as palavras de Cristo, para cumprir as palavras de Cristo e para ensinar as palavras de Cristo. Essa é a resposta mais nobre, é a resposta mais agradável a Deus que o crente salvo salvo por Jesus pode dar ao seu Senhor. Se Deus nos chama, a nossa resposta tem que ser esta daqui. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque na sua fidelidade, Senhor, ainda que sejamos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado por isso, Deus, porque somos seres que falham bastante, somos seres que erram, que peca, mas o Senhor é bondoso, misericordioso e fiel. Louvado seja Deus, porque o Senhor se lembra das suas promessas. Louvado seja o Senhor por isso. E o Senhor não há de esquecer nenhuma delas. E haverá o dia em que nós entenderemos e nosso coração se alegrará como nunca se alegrou antes. Louvado seja Deus por sua fidelidade. Mas também, Deus, louvado seja o Senhor, o teu nome, pela sua soberania. Quão difícil é não sabermos o dia de amanhã. Quão difícil é, Senhor, tomarmos decisões que precisamos tomar sem saber o que acontecerá. Mas o Senhor é soberano, o Senhor é glorioso e entende isso. Por isso que o Senhor nos dirige, o Senhor nos coloca no teu caminho e sabe tudo o que vai acontecer. Sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso, pela sua soberania. E também, Deus, eu te agradeço, porque além de tudo o que o Senhor fez, é o Senhor que nos mantém a esse chamado. É o Senhor que nos mantém nos trilhos, é o Senhor que nos mantém na nossa resposta. E a nossa resposta é o que nós queremos, Senhor, é buscar o Teu nome, é praticar o Teu nome e ensinar o Teu nome a todos os que nós conhecemos. Nos ajude, Deus, a fazer isso, nos ajude, Senhor, a buscar mais o Senhor. Nos ajude, Senhor, a praticar mais o Senhor. Nos ajude, Deus, a ensinar os nossos irmãos. Nos capacita, Deus, e nos dirige. Somos falhos, precisamos do Senhor, Pai, mais do que tudo. Esse é o desejo do nosso coração. E consolados são os nossos corações com essas verdades que ouvimos aqui. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.